realmente insustentável. Logo após a partida de ontem, eu gravei um vídeo falando que o Pedrinho estava morrendo abraçado com o Carille, ninguém mais aguentava o Carille, só o Pedrinho sustentava o treinador e que a demissão deveria acontecer. Cerca de 1 hora depois, o Pedrinho acabou anunciando a demissão ao vivo no canal A Hora do Vasco. E eu separei para você ver no final do vídeo o depoimento do presidente Pedrinho. Veja agora a repercussão da imprensa paulista, principalmente do Neto da Band, sobre o trabalho do Pedrinho. Mas precisamos ir além da demissão do Carille. E, de fato, não tinha nada ali que salvava o trabalho do Carille ou justificava uma permanência maior. Mas é preciso, nesse momento, jogar um holofote também sobre a administração do Pedrinho. Tem ali seus méritos fora do futebol, o plano de reforma de São Januário, a maneira como tem trabalhado o clube, dívida, 777. Agora, no futebol, na gestão de futebol, o trabalho do Pedrinho é pior que o do Carille. É bem pior que o do Carille. Porque o Pedrinho escolheu o Carille. E aí não tem desculpa. Lá quando demitiu o Álvaro Pacheco, não era técnico dele, era da 777. O Paiva era um interino que acabou ficando pelos bons resultados. O Carille não. Ele, no fim do ano, Pedrinho, escolheu junto com Marcelo Santana, comissão técnica, Felipe, o Carille era o nome. Ele escolheu ou era o que tinha? Não, escolheu. Tá. E, mesmo sendo o que tinha, tendo tentado outros, foi a opção que o Pedrinho resolveu bancar. E aí o Pedrinho chega em março e diz que o Vasco tem um elenco top 8. Quando o Pedrinho fala isso, o Pedrinho joga no colo do Carille toda a responsabilidade por uma má administração de elenco, que é a responsabilidade dele. Mas o Carille, de certa forma, corroborou com isso aí, hein? Não. Porque ele falou, tá bom pra mim o elenco que tem, tá bom. William, o treinador, nesse momento, vai fazer o discurso do patrão ali, o que é interessante, até ele não vai entrar em rota de colisão. É a nota do Vasco, ali, lacônica. O Felipe, de novo, assumindo o time, como foi na reta final, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Vasco também, já do ano passado, já está vacinado, que o Felipe não vai ser, por mais que tenha histórico de ídolo, não vai ser aceito como o treinador permanente do Vasco, então vai precisar se movimentar no mercado, mas chama muito a atenção, William, como o Pedrinho tem sido decepcionante como presidente, porque o discurso que ele tinha e a expectativa que o torcedor do Vasco tinha sobre ele era o oposto de tudo isso. O Pedrinho até aqui, pelas decisões que tem tomado no departamento de futebol, tem sido uma administração que tem um amadorismo como defeito crônico. Porque a maneira como demitiu o Rafael Paiva no ano passado, sem dar estofo, sem dar respaldo para um treinador jovem, primeiro trabalho dele, sem respaldo, num elenco em que alguns jogadores têm quase a mesma idade do que ele, seria fritado rapidamente na primeira oscilação, como aconteceu. E o Pedrinho não teve pulso firme, não é para manter o Paiva, porque ali na reta final o Vasco estava correndo o risco de ser rebaixado, mas para, no primeiro sinal de oscilação, de ruído no elenco, ter bancado o treinador. O Rafael Paiva, que fez um trabalho muito melhor que o do Carille, e até com elenco com menos opções, condições mais adversas. Com condições parecidas. O elenco melhorou um pouco, não é o melhor, mas melhorou, é melhor do que o elenco. E aí a gente vai entrar nas escolhas do Pedrinho pro elenco. Tá. Porque quando se resolve fazer uma reformulação em relação ao ano passado, principalmente na defesa, o torcedor do Vasco falou, pô, os caras aprenderam com os erros, essa defesa o Vasco não vai ter mais. E o Vasco começa 2025 com uma linha de defesa, com opções para zagas que não subiram de nível. Que hoje, e o jogo do Cruzeiro mostrou isso, o gol que o Vasco toma são falhas ali defensivas e também dos zagueiros, de Lucas Freitas, de João Vitor, mais uma vez, porque o Vasco não tem, em 2025, nenhum zagueiro confiável. O Carille acaba de ser demitido lá do Vasco da Gama, perdeu o jogo lá no Parque Sabiá, é Uberlândia, né? Quando manda embora um Carille, quando manda embora o Mano, quando manda embora o Ramon Dias, quando manda embora um monte de treinadores, eu não entendo como é que a gente pode imaginar dar certo o Vasco, dar certo os outros clubes. Tá aí o gol do Cruzeiro. Sabe o que eu tava pensando aqui? Sei não se os caras não levam o Ramon Dias de volta pro Vasco. Eu acho que ele não volta. Não sei, mas vamos ver. Do jeito que ele saiu de lá... Não sei, mas as pessoas saem e voltam. Não resolveu ainda a saída. Não resolveu. Às vezes resolve. Pode resolver numa volta. Com o retorno. No retorno resolve. Mas olha, até entendo que em alguns jogos o Vasco do Carille, por exemplo, contra o Corinthians em Itaquera, quando ele resolveu poupar, em alguns jogos da Sul-Americana ficou abaixo. Hoje, o nome do jogo foi o Cássio. O Vasco parou várias vezes em defesa do Cássio.
Não E aí adianta hoje, pelo conjunto da obra, pelo que a torcida quer, o Pedrinho, ou sei lá mais quem, o Carille caiu. Eles querem resultado, não querem saber do desempenho, né? O que interessa é o resultado. Não ganhou, jogou bem, o goleiro adversário foi melhor em campo, mas ele perdeu. Então o que interessa aqui é resultado. Agora, fica sempre o questionamento seguinte, e o planejamento? Qual foi, né? Não, por que eu contratei ele? Quantos jogos? Ele não tem 20 jogos. 21 jogos. Aí, ó, 21 jogos, mandei o cara embora. O cara vai ganhar uma bala. O cara vai ganhar uma bala. Aquele negócio da indenização. O clube fica ferrado, mas o cara se dá bem, o dirigente não tem que pagar. Às vezes tem até dirigente que participa também. Aí o próximo jogo é o Palmeiras em casa, sem técnico. A coisa mais louca nessa passagem do Carille é que ele era vaiado até quando o time vencia. O dirigente gosta, o Pedrinho, que foi comentarista. Quando é comentarista é uma teta, né? Opa, porque é isso, porque é aquilo, eu sou comentarista. Os clubes não podem demitir. Não sei o quê, não pode demitir, tem que ter aquela organização, como é que pode? Como o presidente já mandou um monte embora. Sim. Um monte embora. Então, quando você tá lá na... Quero a tua opinião. E o Pedrinho ontem demitiu o Carille na entrevista coletiva, ele chegou dando esse depoimento sobre a situação do treinador. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador e essa responsabilidade é minha, foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. O ambiente estava interno muito bom com os atletas, o Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. E agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração e também comunico já que de forma interina, né, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Se inscreva no canal, ative as notificações. Fábio Carille chegou até a falar, aliás, não sei nem por que o Fábio Carille deu entrevista, né? Não faz muito sentido, mas, enfim, ele falou. E o presidente Pedrinho veio a público para explicar a demissão do técnico, que não conseguiu desempenhar no Vasco. Se você olhar e parar para analisar, classificou na Copa do Brasil, foi a semifinal do estadual, caiu para o Flamengo, e ontem, se tivesse vencido, era quarto colocado. Pô, então o desempenho é bom. Não. Alguns resultados estavam sendo bons, alguns, poucos. Desempenho em campo. O que o Vasco apresentou nesses 4 meses com o Carille? Uma defesa extremamente vulnerável, um time com uma dificuldade enorme de fazer transição da defesa para o ataque, de conduzir a bola com qualidade para os atacantes, um time que não triangulava do lado do campo, pouquíssimas vezes viu esse tipo de movimentação, jogada ensaiada, então nem pensar. Bola parada de escanteio ou falta lateral, nem pensar o Vasco não tinha. Ganhou alguns jogos no entusiasmo, na força. Intensidade, poucas vezes o torcedor do Vasco viu. Então, era necessária a mudança. Página virada. Quem vem? E aí? Fernando Diniz é o preferido do presidente Pedrinho. Pedrinho já demonstrou claramente e publicamente também a preferência dele pelo Diniz. Diniz é um treinador de grandes trabalhos, de grandes resultados, de trabalhos ruins também, como todo treinador. Mas a pergunta que eu faço para você, torcedor, ele vem de um trabalho seleção brasileira, Cruzeiro, ruins. O do Fluminense no segundo ano, ruim. No primeiro, ótimo, sem dúvida nenhuma, maior ano da carreira do Diniz, 2023. Mas eu faço uma pergunta para você, torcedor. Com esse elenco do Vasco, o Diniz encaixa? As ideias de jogo do Diniz encaixam nesse elenco?
Quinta-feira já tem jogo com o Operário. Felipe vai ser o técnico provisoriamente. Para o jogo com o Palmeiras também. Se for o Palmeiras, se ele for para o jogo domingo do Palmeiras, ele vai para Puerto Cabello, vai para Salvador contra o Vitória e vai contra o Lanús. Agora, ou o Vasco vai arrastar essa decisão até o Mundial de Clubes, quando vai ter uma parada. Arriscado. O Felipe assume, claro que provisoriamente, interinamente, porque é o cara que está no elenco. Poderia ser o Luizinho Quintanilha, que é assistente da comissão técnica permanente, poderia ser também. Mas o Pedrinho foi no Felipe, que já tinha ano passado dirigido o time, e bem contra o Cuiabá. O Atlético Mineiro foi mais ou menos, mas contra o Cuiabá foi bem. As ideias de jogo que o Felipe tem são diferentes do Carille. Bom, então ele pode ser o treinador do Vasco? Não. Ele não é para essa função. Vi muitos debates nos grupos que participam de Vasco, muita gente questionando, o Vasco não vai trazer um grande treinador, porque como é que ele vai ser dirigido pelo Felipe, que não tem experiência no cargo? O cargo dele, o diretor técnico, tem que ser um cara expressivo, um cara de muita carreira. Gente, não, ele tem tempo de futebol. Ele tem tempo de futebol para a função que exerce. Exercer bem ou mal, aí é uma outra discussão. Agora, dizer que ele não tem tempo, ele não chegou agora na bola, gente. Mas, enfim, em relação ao treinador, ninguém vai se sentir ameaçado ou, cara, vou trabalhar com um cara que não sabe nada. Esquece. Só se o cara for maluco de pensar isso. Bom, mas nomes que estão no mercado. E ontem o presidente Pedrinho falou exatamente sobre isso. Pedrinho foi muito claro, falou, olha, o mercado também é escasso. Há uma pressão pela troca e tal, mas as opções, em outras palavras, ele falou, cara, não tem tanta qualidade dando sopa. É verdade, tem bons nomes, mas nenhum que eu falar agora vai ser unanimidade. Aqui nos comentários eu vou ler vários treinadores, dos brasileiros aos estrangeiros. Não vai ter aquela unanimidade. Porra, é esse cara? Não vai ter. Até porque eu costumo dizer que existem dois mundos, o real e o ideal. Ideal, o Vasco pudesse trazer o Luiz Castro. Para mim, era ele. Ah, não, caro, Vojvoda, vou lá tirar do Fortaleza. Não. Qual é o mundo real? Jorginho está desempregado, Fernandinho está desempregado, ideias de jogo bem diferentes. Thiago Carpini, que está para cair no Vitória, que está ali perto da zona de rebaixamento, empatou ontem com o Grêmio. Quem mais? Luxemburgo, que já não dirige o time há alguns anos. Esse é o mundo real. Pô, mas será... Cara, olha só. O Jorginho, que conhece muito bem o Vasco, que fez um grande trabalho, aliás, o último grande título do Vasco, né, o estadual de 2016, era o Jorginho, treinador. Ele era para ter ficado de 22 para 23, mas fizeram sacanagem com ele. E aí trouxeram o Maurício Barbieri, que não é maior do que o Jorginho. Mas enfim, a mudança foi feita. Dá para corrigir a rota? Dá. Será que ele mexe com esse atual elenco? Mexe. Não vou comparar carreiras como treinador do Diniz com o Jorginho. Por mais que tenha tempo diferente, o Diniz tem mais conquistas. Mas a minha pergunta é que eu volto lá atrás para a gente debater. O Diniz encaixa nesse elenco? Porque até o meio do ano, quando algumas mudanças serão feitas, esse é o elenco que ele vai comandar. Será que o Fernando Diniz consegue botar o seu modelo de jogo em tão pouco tempo? Porque o Vasco joga quarta, sábado, quarta, domingo, sábado... É o tempo todo, de 3 em 3 dias, 4 no máximo tem um jogo, com viagem e poucos dias de treino. Será que dá? Então, Fábio, você propõe o quê? Espera até o Mundial de Clubes? Não. Mas tem que olhar o elenco para ver o que ele encaixa no modelo de jogo de quem vem dirigir. Porque ele não vai se adaptar. É mais difícil o treinador se adaptar. Ele tem um conceito de jogo. E o do Diniz demanda tempo, algo que o Vasco não tem. Agora, o elenco do Vasco tem que ser cobrado. Os jogadores têm a sua responsabilidade também. A saída do Carille é um aviso, porque tem muita gente que não está rendendo no Vasco. Alguns, para mim, nem contratados deveriam ter sido, mas estão lá. E entram e não dão conta do recado. A janela está aí no meio do ano.
Cabe ao Pedrinho, que assumiu toda a responsabilidade pela troca, pelos resultados, ao Felipe, que vai voltar à função de diretor técnico, Marcelo Santana, que é quem vai executar a saída e aliviar a folha do Vasco. Porque se eu citar aqui 6, 7, 8 jogadores, não será nenhum absurdo que não podem seguir no Vasco depois do Mundial, na volta do Brasileiro. Porque senão, se esses 7, 8 que eu poderia citar aqui seguirem no Vasco e o Vasco tiver pouca possibilidade de trazer reforços, nós temos tudo para brigar do meio para baixo. Esse elenco pode e deve entregar mais? Sim, mas não está. E como o Vasco é uma empresa, precisa cobrar resultados que não estão vindo à altura do que se espera, de peças que não estão rendendo. Entender. O departamento físico do Vasco e de saúde precisa ser cobrado também. Por que o Adson não consegue ter sequência? Por que o Estrela não volta? O Pedro já voltou, com 7 meses, ligamento cruzado anterior. Jogou, fazendo gols e bem. E os nossos? Paulinho, Adson, Estrela, cada um com problema. Jair é o que mais está performando até. Mas e os outros? O que acontece? É para pensar. Jorge Sampaoli é procurado pelo Vasco após saída de Carille. Após a saída de Fábio Carille, o Vasco da Gama já se movimenta no mercado em busca de um novo comandante. Um dos primeiros nomes procurados pelo clube foi o do técnico argentino Jorge Sampaoli, que está livre no mercado e vê com bons olhos um possível retorno ao futebol brasileiro. De acordo com fontes ligadas à diretoria Cruz Maltina, Sampaoli foi sondado ainda nas últimas horas e as conversas iniciais foram positivas. A ideia da cúpula vascaína é trazer um treinador experiente, de perfil ofensivo e capaz de dar uma identidade forte ao time, características que se encaixam no estilo do argentino. Sampaoli, que no Brasil já comandou o Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, é visto como um nome de impacto e seria uma aposta para mudar o ambiente e os resultados da equipe na temporada. Apesar do otimismo, ainda não há um acerto, e o Vasco analisa outras alternativas enquanto aguarda a resposta do treinador. A expectativa é que o clube defina seu novo técnico nos próximos dias, para que o substituto de Carille tenha tempo de trabalho antes da sequência decisiva no Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz e outro que está na mira do Vasco.